Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar a nossa aula de fundamentos jurídicos, falando das principais áreas de aplicação. Então, as principais são para atender a Lei de Drogas e o Código de Trânsito Brasileiro, os crimes contra a saúde pública e os crimes ambientais. Em relação à Lei de Drogas, o Brasil é signatário das convenções internacionais, então, colocando aqui um histórico, nós tivemos a Convenção do Ópio em 1912, cuja aplicação e implementação foi protelada por conta da Primeira Guerra Mundial. Ela passa a entrar em vigor em 1921, quando há um novo encontro, uma atualização na convenção que foi em Genebra, chamada de Convenção de Genebra, em que nessa convenção foi recomendado que os países adotassem as medidas repressivas. Finalmente, em 1961, teve a chamada Convenção Internacional de Drogas, ou Convenção de Nova York, em que entra aí bem determinado, bem específico o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Então, esse período foi marcado por uma ascensão do uso e também inicia o que é chamado hoje de guerra às drogas. E essa convenção teve suas atualizações em 71, 88 e 1990. Em relação ao Brasil, para atender lá a Convenção de Genebra, nós tivemos um decreto-lei em 1938, aí já listando as substâncias. Eu coloquei algumas figuras aqui para mostrar que por exemplo, cocaína era utilizado como medicamento, como anestésico local no Brasil, e a maconha também, a cannabis sativa, era utilizado na preparação de extratos medicinais. Em 1940 entra no Código Penal, já como o tráfico, importar, exportar, vender, entra no Código Penal, e em 1976 entra em vigor a Lei 6368, em que foi caracterizada pelo caráter repressivo, mais repressivo, e não diferenciava o usuário do traficante. Então, quando foi em 2006, veio uma reforma, uma nova lei, foi publicada, que é a 11.343, e sim, essa lei fez a diferenciação do usuário de drogas ilícitas e do traficante. Só que, embora tenha diferenciado o usuário, a lei não determinou, por exemplo, quantidades. A lei determina a circunstância em que é dado o flagrante. Então, vai ser determinado pelo policial e pelo delegado, vai ser a interpretação do contexto em que se deu flagrante. A lei de drogas é considerada uma norma penal em branco. Por quê? O que é uma norma penal em branco? É aquela que sozinha não tem como ser aplicada. Ela precisa de uma outra norma que a complemente, que no caso da Lei de Drogas é a Portaria 344. Então, aqui fazendo um resumo, a gente tem as convenções internacionais, a Lei de Drogas segue essas convenções, e para que seja implementada a lei, para que seja aplicada a lei, é necessário lançar mão da Portaria 344, que vai fazer a caracterização do objeto material. Então, o objeto material vai ser a substância que determina a dependência física ou psíquica, que vai estar arrolada pela Portaria 344. Quando ocorre uma prisão em flagrante, tem 24 horas, isso vai ser comunicado ao juiz, e o Ministério Público tem que dar vista em 24 horas. Como que é materializado o delito? Pelo laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmada pelo perito oficial. Então, a função aqui, da análise forense, é fazer a materialidade do delito. A lei de drogas, então, mostrando aqui a Portaria 344, nessa materialidade, por exemplo, substância ilícita vai estar descrita na portaria como substância proscrita, tá? A Portaria 344, ela lista substâncias de controle especial em listas. Então, a gente tem a lista A, lista B, lista C. Aqui ela descreve quais é o sistema de dispensação e as substâncias que estão alocadas nessas listas.
Então, as substâncias proibidas vai estar na lista F, de substâncias proscritas. E a lista E que fala das plantas proscritas, como cannabis, datura e a coca. Tá? Na lista D, aqui também são listados os precursores e insumos para preparação de droga ilícita. Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, nós temos aqui, para materializar o delito, a análise forense, a caracterização do uso de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, a gente tem na esfera da infração administrativa e a infração penal. Aqui, no caso da infração penal, no caso de álcool, vai ter que ser determinado o teor, porque é considerado crime quando a concentração de álcool no sangue é acima de 0,6 gramas por litro, que no etilômetro corresponde a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolado. Então, aqui em relação ao etanol, para materializar o crime, né, é aceito, né, preferencialmente a análise toxicológica, mas também é aceito prova testemunhal pela avaliação clínica do suspeito. Tá? Outra área de aplicação, como foi dito, é essa lei 9677 de 98, que classifica como delito hediondo os crimes contra a saúde pública. Então, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício. Então, aqui nós temos, por exemplo, venda de substâncias que contém, venda, por exemplo, de um alimento que contém substâncias tóxicas ou um medicamento falsificado, entra nos crimes contra a saúde pública, tá? Como exercício para casa, ficou, isso eu tinha falado na aula síncrona, de acessar a portaria 344 e descrever como estão classificados os fármacos fitocannabinoides. Até a próxima aula.